seguro, forte escudo, profundo alicerce. Lá eu sei que posso voltar. Por isso, Senhor, sábio em amor, pra gente entender melhor. Fez Jesus em uma família nascer. Por isso, Senhor, sábio em amor, pra gente entender melhor. Fez Jesus em uma família nascer. Como é bom saber que eu tenho um lar. Na alegria ou na dor estou lá. Como é bom saber que o meu Jesus teve um pai e uma mãe para amar. Como é bom saber que eu tenho um lar. Na alegria ou na dor estou lá. Como é bom saber que o meu Jesus teve um pai e uma mãe para amar. Família é o sonho que nasceu do coração do próprio Deus. Nada pode separar uma família cujo rochedo é o Senhor. Família é o sonho que nasceu do coração do próprio Deus. Nada pode separar. Nada, uma família cujo rochedo é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nesse momento, nessa reflexão familiar, noite de quinta-feira, aqui na página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos trazendo esse momento para nós refletirmos sobre temas relacionados à família. Eu sou Fabrício, casado com a Larissa, temos 2 filhos, a Ana Carolina, o Luiz Eduardo. Servimos na Pastoral da Família, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e também na Arquidiocese de Botucatu. É uma grande alegria, mais uma vez, mais uma noite, poder estar aqui reunidos, mesmo que fisicamente à distância, mas através desse meio de comunicação, podendo chegar até a sua casa, chegar até o seu coração. Para nós, o propósito dessa quinta-feira, dessa noite de reflexão familiar, é trabalhar sobre alguns temas relacionados à família que podem nos ajudar. A reflexão é isso. A reflexão é lançarmos algum tema, algum assunto, partilharmos sobre esse tema, sobre esse assunto e, lógico, cada um dentro da sua casa, cada um dentro da sua realidade que vive, pode então refletir sobre aquilo que está sendo tratado nesse dia. Na semana passada nós iniciamos já falando sobre algumas mensagens que o Papa Francisco deixou no ano passado, lá em agosto do ano passado, na Irlanda, quando ele teve o encontro mundial com as famílias. Então lá em agosto do ano passado, o Papa Francisco ele teve o encontro mundial
com as famílias. E nesse encontro ele deixou algumas mensagens que foi colocada num site católico em forma de tópicos. Então a ideia é, nesses dias de quinta-feira, trazer esses tópicos para que a gente possa então refletir. Afinal de contas, lá o Papa estava reunido com muitas famílias, né, do mundo todo, mas as suas mensagens são direcionadas a todos nós, a todo mundo, não só aqueles que estavam naquele encontro junto dele. Então, aquilo que foi passado pelo Papa lá no encontro mundial, a gente tem a oportunidade, a graça então, de separar alguns tópicos, como foi feito nesse site católico, e trazer então para que a gente possa partilhar juntos. Amém? Essa é a ideia. Iniciamos essa transmissão com essa música muito bonita, Família Sonho de Deus, e ela traz duas frases que até eu deixei anotado aqui próximo para eu poder recordar, que eu não conheço a letra inteira, mas ela diz assim, que família é o sonho que nasceu do coração do próprio Deus. Então a família é o sonho, nasceu no coração do próprio Deus. E depois, logo em seguida, ela diz, nada pode separar uma família cujo rochedo é o Senhor. Portanto, aquilo que o próprio Jesus nos ensinou e foi narrado, né, no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 7, versículo 24, quando Jesus ele conclui alguns discursos que ele estava fazendo em algumas parábolas, e ele fala então a questão do homem prudente, que é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, como diz na letra da música, nada pode separar uma família cujo rochedo é o Senhor. Não quer dizer que não teremos situações, a palavra deixa claro, né? Virão as chuvas, os ventos fortes vão soprar, as enchentes, mas se formos prudentes, se a nossa casa estiver edificada sobre a rocha, a nossa casa com certeza não será abalada, não será destruída. Isso é o que o próprio Senhor nos ensina. Na semana passada, no tema que nós refletimos, sempre encontramos Jesus na família. Então, uma das mensagens que esse site separou daquilo que o Papa Francisco, durante o encontro mundial, falou com as famílias, no primeiro tópico coloca isso, que nós refletimos na semana passada, que sempre encontramos Jesus na família. Refletimos sobre isso na semana passada. E na noite de hoje, o tópico que a gente traz para reflexão é: a família é o lugar mais importante para transmitir a fé. Então, isso foi uma mensagem do Papa Francisco, e depois eu vou ler um trechinho daquilo que ele comentou lá no Encontro Mundial das Famílias. Mas, desde já, quero saudar, agradecer a cada um de você que acompanha essa transmissão, e você pode também estar compartilhando essa transmissão para que outras pessoas possam também ter essa graça de poder refletir sobre aquilo que a Igreja, através do Papa Francisco, nos transmitiu. E foi transmitido lá no Encontro para as Famílias, portanto, direcionado a cada um de nós, a todas as nossas famílias. Algumas pessoas deixando aqui as suas mensagens, e eu quero mais uma vez agradecer a todos. O Carlos Alberto Caserta, que está assistindo, a Maiara Leite, a Letícia e o Renato Jordan, a minha filha Ana Carolina, também minha esposa Larissa, meu filho Luiz Eduardo, a Dora Moreira, boa noite, a Catarina Ostanic está assistindo, Maria das Graças, a paz de Jesus a todos nós, amém, a Elisângela Godoy, o Douglas, a Nádia Castro Carmo, pedindo que o Senhor envie a cura desse mal que tanto tem afetado, atingido as nossas famílias. A Marcela, boa noite, a paz de Jesus para Elisângela, a Adriana Gabriel, a Maria Alice Capriano, Senhor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro, amém. A Rosalina Tonon, boa noite.
A Nádia Castro Carmo, saúde para mim, para sua família e para todo mundo. Amém. Em nome de Jesus. A Andréia Ruiz Eugênio, boa noite, a paz de Jesus. O Leandro Eugênio também assistindo. O Leandro e a Andréia, coordenadores da Pastoral da Família, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E o Leandro fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe você, meu irmão. A Camila Estrada está assistindo, a Maria Alice, o Marcos Paulo Bertucci, boa noite. A Camila Estrada, a Nelma Oliveira, boa noite, a paz de Jesus para todos. A Elisângela convidando outras pessoas para estarem participando. Catarina, boa noite. Maria Iselda, a Nelma Oliveira, a Sheila Santos, amém. Abençoa toda a minha família, isso. A Silva Gabriel, boa noite. A Marília Gabriela Souza, minha esposa Larissa acompanhando. A Néia de Assis, que Deus abençoe a família de Luzia Ferreira, amém. E nós vamos rezando por todos, a Lourdes Migliorini, Fernanda Lopes, a Célia Mazer, Luzia Pinheiro, boa noite, a Luzia. E a todos vocês que acompanham, a você que compartilha, que também faz chegar essa transmissão a outras pessoas. Então, como dizia, nós estamos nessas noites de quinta-feira fazendo essa reflexão familiar, trazendo algum tema para que a gente possa refletir, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua casa, na sua família. E estamos trazendo, desde a semana passada, algumas mensagens que o Papa Francisco deixou lá no ano passado, em agosto, no encontro mundial que ele teve com as famílias. Mas encontro com algumas famílias do mundo todo, mas mensagens direcionadas a todos nós, a todo o povo de Deus. E na semana passada refletimos que sempre encontramos Jesus na família. Então, como dizia na semana passada, nos pequenos detalhes nós podemos reconhecer a figura de Jesus dentro da nossa casa. E nessa noite, a mensagem que o Papa Francisco nos deixou é: a família é o lugar mais importante para transmitir a fé. E ele deixa a mensagem assim, que o primeiro lugar e o mais importante para transmitir a fé é o lar, através do exemplo calmo e diário de pais que amam o Senhor e confiam na sua palavra. Então veja, em resumo, o que o Papa Francisco deixou nessa mensagem, que a transmissão da fé é e deve ser feita no lar. É o lugar mais importante. E de que forma isso acontece? Através do exemplo. Então, sobretudo, através do exemplo que pais, aqueles que são os educadores dentro da casa, né? Às vezes avós que moram juntos, enfim, aqueles que ajudam na educação devem também transmitir a fé, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. É um assunto bem amplo, né? Enquanto eu refletia, eu pesquisava algumas coisas sobre esse tema, muitas coisas me chegaram, né? Assim que eu tive a oportunidade de alcançar através dessa pesquisa. E uma das coisas que eu encontrei é a dificuldade que a família tem hoje para conseguir transmitir a fé. Porque nós estamos vivendo num tempo onde a tecnologia tem tomado conta dos lares. E como sempre a gente diz e escuta também, a tecnologia é fundamental e é importante, inclusive para ajudar, né? É através da tecnologia que hoje a gente consegue transmitir a fé. É hoje através da tecnologia que nós estamos tendo acesso a momentos de oração, a Santa Missa. Então a tecnologia é fundamental nos dias de hoje. Mas sabemos que ela tem também trazido alguns impactos negativos, sobretudo dentro da casa, né? Principalmente na relação entre pais e filhos. As crianças, eu tenho criança em casa, né? Adolescentes, e a gente vê essa questão, essa situação, onde o celular, o tablet, a internet, de modo geral, acaba ocupando muitas vezes um espaço
em que os pais poderiam então estar transmitindo a fé. Mas não é motivo de desespero. Como dizia na semana passada, é nos pequenos detalhes que nós podemos reconhecer Jesus dentro da casa. E é também nos pequenos detalhes, nos exemplos, que nós podemos e devemos transmitir a fé para as nossas crianças dentro da nossa casa. Nesse tema também, né, a transmissão da fé. Quando a gente entra por esse lado da fé, muitos ensinamentos são dados a nós através da Sagrada Escritura. Lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer que logo é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Abraão, o pai da fé. E nessa passagem nós vemos que a fé é algo gratuito, a fé é individual. A gente não consegue impor que a pessoa tenha fé, mas a gente consegue transmitir a fé ao outro de modo que ele possa também adquirir. Porque a transmissão nada mais é daquilo que eu recebi e repasso. Então, o que é transmitir a fé? É passar para o outro aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi. Assim como acontece, por exemplo, com os professores. Eles ensinam, mas aquilo que um dia eles aprenderam. Então a transmissão é passar para o outro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu. A igreja, de modo geral, ela nos transmite a fé através dos seus serviços pastorais, através de tudo aquilo que acontece na igreja. Também a Sagrada Escritura é um meio onde nos é transmitido a fé. E na medida em que nós vamos acolhendo essa fé que a igreja, que a Sagrada Escritura vai nos oferecendo, nós vamos nos alimentando dessa fé. E na medida em que nós vamos nos alimentando, nós queremos e vamos gradativamente também transmitindo essa fé dentro da nossa casa, sobretudo. Por isso que o Papa diz que é o lugar mais importante. Nós vemos muitas situações e são muitas realidades que acontecem em diversos lugares, imagino que em todos os lugares, né? Onde muitas vezes os pais eles levam as crianças até a igreja para que a igreja transmita essa fé. Lá na catequese, desde o início, é papel da igreja, de fato, fazer esse papel de catequese com as crianças, com os adolescentes, os jovens, os adultos, na vida toda. A igreja transmite essa fé. Mas é na casa, é no lar onde se deve transmitir os primeiros ensinamentos da fé. É bonito quando, ainda criança, você observa um pai ensinando essa criança a fazer o sinal da cruz. Essa criança, na medida que vai crescendo, aprendendo a oração do Santo Anjo e outras orações. Mas como isso pode ser transmitido? Através do exemplo, como diz o Papa Francisco. A melhor maneira de transmitir a fé é através do exemplo. Se nós observarmos lá no Antigo Testamento, eu sempre gosto de relembrar desse momento onde o povo de Deus era escravo no Egito. Eles não tinham acesso àquilo que nós temos hoje. A igreja ainda não conseguia transmitir a fé a eles da forma que nós temos hoje, mas eles tinham a Sagrada Escritura, já tinham os ensinamentos que eram passados de pai para filho. Então, quando a gente vê lá naquele período onde acontece a libertação através de Moisés, Moisés muitas vezes falava do quê? Das promessas dos nossos pais.
lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, e assim vai se passando, ou seja, a transmissão da fé que iniciou lá no nosso pai Abraão, ela foi sendo transmitida, e de que forma? Através do exemplo. Foi o exemplo que foi transmitindo e foi arrastando as pessoas e chegou até os dias de hoje. Portanto, é o exemplo, como dizia um grande e saudoso amigo, Luiz Cândido, que coordenou a Pastoral da Família, foi intercessor na nossa paróquia por muito tempo, do grupo de oração, e ele dizia sempre isso, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então a melhor forma de transmitir a fé dentro da nossa casa é através do exemplo. E veja, são em pequenos detalhes, são nas pequenas atitudes que os nossos filhos vão reconhecendo em nós transmissores dessa fé. E eles vão aprendendo aquilo que também São Paulo diz lá na carta aos Hebreus: a fé é o fundamento da esperança, é ter a certeza na promessa. O povo de Deus acreditava na promessa, e foram tantos anos, aproximadamente 400 anos, que eles ficaram escravos no Egito. Muitos não conseguiram ver aquilo que foi prometido, mas muitos morreram acreditando naquilo que foi prometido, porque a transmissão que foi dada a eles foi uma fé verdadeira, uma fé autêntica, era transmitida através dos exemplos. Quando alguém murmurava, quando alguém questionava onde está Deus, porque ainda não nos enviou um libertador, sempre havia aqueles, principalmente os mais antigos, os mais sábios, aqueles que aprenderam dos seus pais, ele logo passava para aqueles que murmuravam. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar na promessa do Deus de Israel, naquele que prometeu nos tirar dessa escravidão e nos levar até a terra prometida. Portanto, como reflexão para nós nessa noite de hoje, nós precisamos trabalhar dentro da nossa casa, através do nosso exemplo, com situações talvez pequenas para iniciar. É lógico que tem pessoas, tem famílias que já estão talvez num nível mais avançado de oração junto em família, talvez de oração particular, cada um já os filhos rezando de maneira particular, mas nós temos que começar. Transmitir a fé através do exemplo é a cada dia nós irmos plantando uma sementinha, é a cada dia nós irmos regando essa sementinha que com certeza um dia dará frutos. Na Pastoral da Família, uma das coisas que sempre me atraiu e sempre atraiu minha esposa é esse fato de poder levar os filhos. E quantas vezes nós estamos participando de algum momento de oração na pastoral e às vezes uma criança acaba tirando a atenção, acaba interrompendo algum momento e às vezes o pai se incomoda com isso, mas é bonito ver que o filho está participando. Em um dos encontros da arquidiocesano, da Pastoral da Família, que acontece todos os anos, se eu não me engano há 3 anos atrás, nós estávamos fazendo em Avaré, e o Dom Maurício, nosso arcebispo, nós tínhamos lá todas as crianças participando, mas estavam lá no momento de recreação, enquanto ele fazia a sua palestra, o seu momento para nós, para os casais que estavam lá. E ele dizia isso: o fato das crianças estarem aqui, mesmo que não participando aqui da palestra, mas o fato deles estarem aqui, deles terem saído de casa junto com os pais para virem a um encontro arquidiocesano, ao encontro da família arquidiocesana, já é uma maneira que os pais estão transmitindo a fé. Ou seja, lá na frente, essa criança, esse adolescente vai lembrar disso. Ele vai recordar de momentos em que ele acordava cedo, se arrumava, ia para os encontros,
As minhas crianças sempre gostam quando nós vamos em encontro da Pastoral da Família, porque ali vão encontrar outras crianças, ali vão brincar, ali vão encontrar outras pessoas, e naquela brincadeira eles estão também sendo evangelizados. Nós, pais, estamos transmitindo a fé para eles, mesmo que ainda eles não estão participando da maneira que nós estamos, mas o fato de estarem ali, eles já estão aprendendo. E é isso que nós devemos fazer. A você que acompanha agora essa transmissão, não sei se você é pai, se você é mãe, se você é tio, se você é padrinho, se você é filho, seja lá o que você for dentro da sua casa, você tem um papel importante de transmitir a fé àqueles que estão junto com você. Sobretudo a nós, os pais, a quem é nos dado esse dever de educar os filhos na fé, de ensinar às crianças os primeiros ensinamentos cristãos, a começar com esses pequenos detalhes do sinal da cruz, da oração do Santo Anjo, de uma oração de toda a família antes das refeições, talvez antes de se deitar. São aqueles exemplos que a gente aprende com os nossos pais, que nós chamamos de valores, que muitas vezes estão sendo perdidos pela sociedade atual, como por exemplo, um filho pedir a bênção ao pai, a bênção à mãe. Uma situação que eu vivi dentro da minha casa, aprendi com os meus pais, que aprenderam com seus pais e foi passando de geração. Hoje os meus filhos, os nossos filhos têm esse hábito também de pedir a bênção para o pai, para a mãe, para os avós, para os tios. Foi assim que nós aprendemos. Então são pequenos detalhes que dentro da nossa casa nós podemos estar alimentando os nossos filhos, transmitindo a fé através do exemplo, como disse o Papa Francisco. Essa é a nossa mensagem para esse dia de hoje, para essa nossa reflexão familiar, que nós possamos a cada dia nos esforçar para transmitir a fé. Talvez você possa imaginar ou pensar, mas eu não tive essa transmissão de fé. Talvez a sua realidade de filho foi uma realidade difícil, talvez foi um momento onde você viu situações dentro da sua casa contrária a todo o ensinamento que a igreja, que o Senhor nos dá. Mas nós podemos, independente da raiz que nós arrastamos, da herança hereditária que nós arrastamos, nós podemos ser aquela pessoa que possa fazer romper com todo o mal hereditário dentro da nossa casa. E a partir de nós começarmos então a transmitir a fé aos nossos filhos. E é através do exemplo. O meu testemunho particular, de modo resumido, já falei até aqui em outras oportunidades, mas eu bebia e a partir do momento em que foi me alimentando da fé, a igreja foi me alimentando, transmitindo a mim essa fé. A partir de setembro de 2011, através de um encontro que tivemos de família, eu e minha esposa, a partir dali, logo em seguida, numa situação com minha filha, eu decidi parar de beber. Desde setembro de 2011, eu não bebo mais, não coloco álcool na minha boca. E por que isso? Sobretudo porque eu quero transmitir aos meus filhos aquilo que eu reconheço como o certo. Eu não quero que eles tenham esse vício, essa vida da qual eu tive. E para que eu possa ensiná-los, eu preciso dar exemplo. Portanto, são nos pequenos detalhes. Cada um, na sua realidade, pode refletir sobre aquilo que você pode, dentro da sua casa, transmitir aos seus filhos através, sobretudo, do exemplo. Portanto, para encerrarmos, a mensagem que o Papa Francisco deixou lá no ano passado, no Encontro para as Famílias, e que serve para nós hoje. A família é o lugar mais importante para transmitir a fé. E como começamos com aquela linda música,
Família é o sonho que nasceu do coração do próprio Deus. Nada pode separar uma família cujo rochedo é o Senhor. Que Deus abençoe a você, a toda a sua família, e que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, possa abençoar, possa interceder, possa estar sempre junto de cada um de você, querido irmão, querida irmã, e que através dessa noite, desse momento de reflexão, possamos, através de tudo aquilo que aprendemos na igreja, da transmissão da fé que recebemos da igreja, que possamos também nós ser esse transmissor, ser aquele que passa adiante aquilo que recebemos, sobretudo dentro da nossa casa e no nosso lar. Uma boa noite a você, que na próxima semana possamos estar juntos mais uma vez, nessa quinta-feira, sempre nas noites de quinta-feira, às 20 horas, nesse momento de reflexão familiar. E você pode ainda estar compartilhando essa transmissão, assim outras pessoas também podem ouvir esse momento de reflexão e, assim como eu, assim como você, refletir sobre aquilo que podemos fazer para transmitir a fé dentro da nossa casa. Deus abençoe, que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José esteja sempre junto de cada um de nós. E nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.